Essa garota está disposta a tudo para manter a sua casa, inclusive ser uma namorada de aluguel de um jovem que só vivia no quarto jogando videogames. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no resumo do filme iremos acompanhar Que Horas Eu Te Pego, um filme de comédia e romance lançado em 2023, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos na cidade costeira de Montauk, onde Gary vai com seu reboque até a casa da jovem Mary Barker para levar o carro dela que estava com os impostos atrasados. E a moça até tenta argumentar para ele não fazer isso, porque ela era uma motorista de aplicativo e precisava do carro para trabalhar. Mas o Gary não se importa muito com o choro dela, pois estava com raiva da garota ter terminado com ele após 3 meses juntos. Mary então tenta apelar para o lado sentimental, fingindo que tinha terminado por gostar do Gary demais, e o cara quase cai na dela. Porém, o maluco sai da casa da jovem usando apenas uma cuequinha e começa a agarrá-la. E aí a Mary tenta disfarçar falando que aquele era seu primo, mas já era tarde demais e o Gary vai embora levando o carro. E digamos que falar que aquele cara era o primo dela foi debochar da inteligência do Gary. Mais tarde, a Mary vai para o seu segundo trabalho usando patins, já que não tinha mais carro para se locomover, e causa um grande congestionamento na rodovia. Nessa hora, ela passa por uma lanchonete e vê que Gary tinha estacionado ali para comprar um lanche, e o carro dela ainda estava engatado no reboque. Por isso, a Mary tem a fantástica ideia de roubar o seu próprio carro. Só que ela dá partida sem retirar o cabo que prendia o automóvel ao reboque, e faz uma grande bagunça chamando a atenção de todo mundo ali. E o Gary termina frustrando a tentativa dela de pegar o carro de volta. E por causa dessa artimanha, a garota vai parar na delegacia, sendo salva pelo advogado Gabe Sauer, que fala que caso ela cometa mais uma infração, a moça perderia sua carteira de habilitação. E isso deixa a Mary muito preocupada, porque ela precisava da habilitação para trabalhar como motorista de aplicativo. E para piorar tudo, o advogado fala que os impostos da casa que a mãe da loira deixou para ela estavam atrasados, e a Mary corria o risco de perdê-la. Bolada com isso, a jovem reclama que desde que os ricaços começaram a se mudar para Montauk, o valor dos impostos triplicaram, elitizando a cidade onde ela nasceu e viveu a vida toda. Depois desse passeio pela delegacia, a Mary vai arrumar as coisas no bar da Marina no qual ela trabalhava, quando um ricaço chega e pede uma bebida, mas a garota se recusa a atendê-lo antes da hora. E aí, o cara tenta suborná-la com $20, só que nem assim a moça aceita preparar a bebida dele. Só que ela mete o louco e fica com a grana do ricaço, e se recusa a devolver, causando uma grande confusão. E aí Fern surge tentando apaziguar as coisas, mas já é tarde demais, e o cara decide ir embora. E a Fern era a gerente do lugar, e aí ela dá uma bronca na Mary, porque eram esses ricaços que pagavam as contas. Mas a loira não tava nem mais aí pra isso, já que estava com muita raiva desses endinheirados, por culpar eles por estar perdendo a sua casa. Então a Fern manda a Mary dobrar alguns guardanapos para relaxar. E é aí que conhecemos a grávida Sarah e seu marido doidão Jim, que tentam dar algumas dicas para a loira, mas só sai besteira dali, como o fato do Jim falar para Mary vender um rim. E outra ideia foi vender uns packs, se é que vocês me entendem. Só que Mary recusa a ideia, porque precisava de dinheiro imediato. Ele também fala para a garota alugar a sua casa durante o verão, mas Mary recusa de novo, dizendo que nunca alugaria o lugar para os veranistas. Enquanto isso, Sarah olhava os classificados para encontrar carros que a amiga pudesse comprar, quando ela acha um anúncio de uma família querendo alugar uma namorada para o filho introvertido, para ajudá-lo a sair da concha antes dele ir para a faculdade de Princeton. Em troca, eles dariam um carro como pagamento. Só que tinha um problema nisso. Os ricaços queriam uma garota por volta dos 20 anos de idade, e a Mary já tinha 32. Mas mesmo assim, ela considera a vaga, dizendo que conseguia se passar por mais nova. E o Jim fala que ela não topava alugar a sua casa, mas topava alugar o seu corpo. E aí a moça se defende ao dizer que ela já havia dormido com gente de graça sem nunca ter ganho um carro antes, e que o Jim era bastante infantil para entender. Lembrando que o cara tinha uma tatuagem do Papaléguas nas costas. E pessoal, vocês sabiam que isso dos pais contratando uma namorada para o filho realmente aconteceu? Em uma entrevista, o diretor do filme contou que um dia leu um anúncio inusitado em um site, e que assim como no filme, os pais de um adolescente estavam à procura de uma garota que ajudasse seu filho desajeitado a ganhar mais experiência antes de sair de casa. E galera, não sei se vocês sabem, mas em 49 dos 50 estados dos Estados Unidos, as relaxadoras profissionais são proibidas por lei, e é basicamente isso que o pessoal está querendo contratar. Mais tarde, após um momento de reflexão onde a jovem vê diversas cartas de cobrança chegando, ela decide dar o braço a torcer e ir até o local do anúncio. Assim, a Mary chega em uma mansão, onde vê o Buick que seria dado como pagamento pelo trabalho, conhecendo o casal Laird e Allison. E eles inicialmente acham que a Mary era uma relaxadora profissional, mas ela esclarece que apenas queria o carro. E aí os dois falam sobre a moça ser muito velha para a tarefa, mas a loira convence eles de que uma mulher mais madura seria melhor para esse caso. Então eles contam sobre o filho Percy, que está para começar os estudos em Princeton, mas vivia uma vida de garoto esquisito, sempre trancado dentro do quarto e sem amigos. E o casal deixa claro que Percy não devia ficar sabendo do acordo em hipótese alguma. Em seguida eles falam onde a Mary podia encontrar o garoto, e ela vai até um abrigo para cães usando um vestido rosa bastante justo. Lá era onde o Percy fazia trabalho voluntário, e a Mary joga todo o seu charme para cima dele, fingindo que queria adotar um cachorro. E ele apresenta a moça para um ex-cão policial chamado Milo, que foi dispensado do serviço porque acabou viciado em pó de pirlim-pim-pim. E aí o jeito atirado da Mary deixa
deixa o Percy um pouco desconfortável, mas ele logo passa a ficar preocupado de verdade, por ela não ter perfil nenhum para adotar um cão. E tudo ainda piora quando a loira o chama para sair mais cedo e ele tenta fugir, mas o Crispin, que trabalhava no abrigo com ele, o incentiva a ir com a bonitona. E do lado de fora, o Percy acaba dentro da van que o Jim tinha emprestado para a Mary e vê o facão do esquisito e todas as coisas estranhas que ele guardava no carro. E isso tudo o faz acreditar que algo de errado não estava certo, e para deixar tudo ainda mais suspeito, a Mary começa a fazer um caminho para a casa dela e não para a casa do Percy. Então o sinal de alerta do jovem se acende e ele começa a achar que estava sendo sequestrado. Por isso o cara joga spray de pimenta na cara da Mary. E aí, nervosa e com os olhos ardendo, ela explica que apenas tinha ficado interessada nele por achá-lo atraente. E Percy fica mais tranquilo, tentando ajudar ela jogando água na cara da Mary com uma mangueira e quase afogando a garota. Depois eles combinam de se encontrar novamente e a loira fica no gramado sofrendo com ardência nos olhos, enquanto o Percy vai embora. Mais tarde, a Mary pede de novo a van emprestada para o Jim, mas ele se recusa a emprestar, porque tinha que tirar o cheiro do gás de pimenta lá de dentro, e fala para ela pedir emprestado o carro lagosta da Fern. Nessa hora, a Mel surge cumprimentando o pessoal antes de entrar em uma BMW conversível, e o Jim conta que a garota tinha arrumado um coroa cheia da grana, e diz que a Mary deveria fazer o mesmo. No entanto, a loira fala que nunca faria isso, e muda de assunto contando que Percy era uma pessoa bastante desagradável. À noite, a Mary vai se encontrar com o jovem em um bar, onde ela conhecia o dono, e por isso conseguiu colocar o garoto pra dentro, mesmo ele sendo menor de idade. E o Percy chega lá de terno e gravata, tudo engomadinho. E ele mostra como era mimado ao pedir para ir embora porque ele não tinha o refrigerante que ele gostava. Contudo, a Mary contorna a situação e pede para ele uma bebida com álcool, dizendo que o jovem deveria aprender a beber, já que ia para a faculdade. Ela também começa a falar que teve um sonho quente com o Percy na tentativa de instigá-lo, e questiona se o garoto alguma vez teve um sonho assim. Aí, como um bom nerdola, o Percy responde que teve um sonho com a Arlequina do Esquadrão Suicida, contando que uma vez sonhou que não deixava ela adotar um cachorro, e a Mary fica sem entender onde que isso era um sonho quente. E vamos combinar que o Percy realmente é muito devagar. Ele estava precisando mesmo de uma doida que nem a Mary para tirar ele da zona de conforto. Então, após algumas conversas loucas, o ex-namorado da Mary aparece, revelando que ia se casar, se mostrando ressentido por conta da loira sempre fugir dos relacionamentos, alertando o Percy para o garoto abrir o olho com ela. E após o cara sair, o Percy pergunta por que a Mary tinha relaxado com o cara, sendo que claramente ela não gostava dele. E a jovem tenta se justificar, mas se irrita momentaneamente quando questionamentos do Percy se tornam muito constrangedores, e acaba falando para eles saírem dali. Assim a dupla termina em uma praia, onde a loira convence o rapaz a nadarem pelados. Só que enquanto eles estão na água, as coisas deles são roubadas por 3 adolescentes embriagados. Por isso, a Mary sai do mar e dá uma surra neles pela dona, recuperando todos os seus pertences. E galera, uma rápida curiosidade. Vocês sabiam que a Jennifer Lawrence passou 2 dias completamente sem nada no set de filmagens para fazer essa cena de luta na beira da praia? Pois é, ela encarou tudo pela dona, sem dublê de corpo, como as atrizes de Hollywood costumam fazer. E ao ser questionada pelos seus agentes se ela realmente iria filmar aquela cena, a moça teria declarado que foi por causa dela que aceitou participar desse filme. E vocês teriam coragem de filmar assim peladões à frente de toda a produção? Mas continuando com o filme, depois da luta, ela retorna para o mar, de onde o Percy nem saiu para ajudá-la. E para piorar, ele condena a moça por ter batido nos adolescentes, irritando a Mary profundamente. Mas ela se controla, visando relaxar com ele para ganhar logo o carro. Só que o Percy se recusa a relaxar com a moça, dizendo que não ia fazer isso com uma pessoa que ele nem conhecia direito. Só que esse chororô é a gota d'água para a Mary, que sai da água bolada indo para o carro lagosta. E o Percy logo a segue peladão pedindo pelo celular, porque precisava mandar sua localização para os pais. E a Mary fica ainda mais irritada, questionando se ele era uma criança. Aí ela arranca com o carro e o garoto se pendura no capô do veículo ainda peladão, pedindo pelo seu aparelho. Só que a polícia vê a cena e começa a perseguir o carro, desesperando a Mary, que não podia perder a sua carteira. E aí ela dá uma de Toretto e consegue dar fuga nos canas ao atravessar a linha do trem poucos instantes antes da locomotiva passar. E como esse cara aguentou o tempo todo pendurado no capô, eu não tenho ideia. Já na casa da jovem, ela e o Percy tomam um banho para tirar a água salgada do corpo. E a Mary faz uma dança sensual para seduzir o garoto, mas acaba percebendo que ele teve uma erupção cutânea nas costas, por ter ficado muito ansioso. Então, Mary desiste da relaxada e coloca o garoto no colo para cuidar da sua alergia, conversando sobre quando ele virou chacota na escola por dormir no quarto dos pais. Na ocasião, inventaram coisas terríveis sobre o Percy, incluindo que o rapaz relaxava com os pais. Por isso, ele se retraiu tendo amigos apenas no mundo virtual, sendo que quem realmente o ajudou nessa época foi a sua babá, Jodie. E ouvir isso faz a Mary começar a sentir empatia pelo garoto. E galera, eu não sou solteiro, mas se eu fosse e tivesse uma mulher toda determinada assim para relaxar comigo, eu com certeza teria medo de acordar em uma banheira de gelo sem um rim. Depois, o Percy ainda pede desculpas por ter estragado os planos dela, e eles combinam de sair novamente no dia seguinte. E assim eles passam um dia bem agradável, se divertindo muito, levando os cachorros do abrigo para passear, jogando laser tag e sendo expulsos do fliperama porque a Mary se irritou com um menino chato na máquina de basquete. E à tarde, o Percy presenteia ela com uma armadilha de dedo, na hora em que a Mary resolve se abrir um pouco contando sobre o seu passado, revelando
revelando que ela nasceu de um caso extraconjugal entre o seu pai, que era um cara casado, e uma moradora local. E o pai da Mary era um cara com grana, que quando ela nasceu deu um trocado para a mãe dela e a casa onde a loira morava, demonstrando que não queria saber da filha. Mesmo assim, quando cresceu, a Mary tentou contato com o sujeito, mas o pai apenas devolveu a carta que ela tinha enviado para ele sem nem mesmo abri-la. E por conta disso, a garota ficou tão triste que se recusou a ir no seu baile de formatura. Após ouvir tudo isso, o Percy se identifica porque também não foi ao seu baile, e sente muita vontade de beijar a loira, aproveitando o momento. Mas os dois são interrompidos por uma mensagem de Jory, que os aguardava no farol. Desse jeito, a garota conhece o babá, porque Jory era um homem, e ele aproveita um instante que o Percy se afastou para questionar o interesse de Mary no menino, a ameaçando para que ela não machucasse seu coração. No dia seguinte, a Mary dá um presente para o bebê de Sarah e Jean, que eles não gostam muito, mas não falam nada para não chatear a amiga. Em seguida, a loira revela que ainda não tinha relaxado com o Percy, resolvendo que primeiro tentaria criar uma conexão com ele, mostrando que tinha passado a gostar do moleque, e isso deixa os dois amigos preocupados. Mas a Mary fala que o Percy iria esquecer dela quando fosse pra faculdade. Nessa hora, os três são interrompidos por Doug Kahn, um ex-colega de turma da Mary, que agora era corretor de imóveis, e que ficou sabendo da situação da casa dela. Por isso, ele tenta fazer com que a moça venda o lugar, mas ela se recusa e o dispensa. À noite, a Mary e o Percy saem para jantar, se vestindo como se fossem para o baile que eles perderam, e o garoto aluga até uma limusine, que é bem comum em bailes de formatura nos Estados Unidos. Ele também diz que havia deixado o celular em casa para se dedicar somente a ela, o que surpreende a loira. Já no restaurante, que era bastante sofisticado, os dois comem lagosta, e a Mary pede para o rapaz tocar piano para ela. E então ele faz uma apresentação que deixa todos no local bastante impressionados, e a Mary bem emocionada. E aí uma colega do Percy chamada Natalie se aproxima e o felicita pela apresentação, contando que também ia para Princeton, fazendo com que a Mary fique com ciúmes e tente se livrar dela. Mas antes de ir, a garota conta sobre uma festa com futuros estudantes da universidade, que aconteceria mais tarde ali perto. E assim que ela sai, o Percy fala que estava pensando em tirar a carteira para comprar um carro, pois assim ficaria mais fácil de visitar a Mary. Só que relacionamentos fazem a garota fugir, e ela começa a dar para trás, deixando o Percy irritado. Por isso ele vai embora para a festa que a Natalie falou. E chegando na farra já meio doidão após beber uma garrafa de champanhe, o Percy larga a Mary na limusine e vai curtir, fazendo a loira ir atrás dele. E aí ela começa a ser discriminada pelos adolescentes por ser velha demais, e revida atacando os jovens, mas erra no tom das zoações e é tirada como preconceituosa. Por isso ela desiste e volta a procurar pelo Percy, o encontrando na cama com a Natalie. No entanto, ele estava tão doidão que não conseguiu fazer nada, e a Mary o leva para o banheiro para vomitar. Nessa hora, os pais do anfitrião chegam e expulsam a garota dali porque era uma festa de jovens, e o Percy tenta defender a Mary, mas acaba acertando o soco no pescoço dela sem querer. Já na limusine, o Percy se desculpa com a moça e fala que estava pronto para relaxar com ela, revelando que a ama. Isso deixa a Mary com a consciência pesada, e ela se recusa a relaxar, dando a desculpa de que eles tinham que fazer isso quando o Percy estivesse sóbrio. No dia seguinte, os pais do garoto ficam felizes quando ele conta que a noite anterior tinha sido muito boa, mas se desesperam quando o filho fala que não iria mais para Princeton e ficaria ali junto com a Mary. E o Percy ainda responde os dois dizendo que a decisão era dele, e vai para dentro do Tesla imaginar um rolê com a loira. Os dois ficam preocupados com o futuro do filho e ligam para a Mary a fim de pedir para a garota convencer o moleque a ir para Princeton. Só que ela não queria levar aquela farsa adiante, e o casal fala que ela só precisava convencer o garoto a ir para a faculdade que ganharia o carro. Ao mesmo tempo, o Percy mexe no Bluetooth do Tesla e conecta a ligação, ouvindo toda a conversa deles e descobrindo sobre a farsa. Então, o garoto fica bastante chateado com aquilo e resolve se vingar, convidando a Mary para almoçar em sua casa, criando uma situação constrangedora com vários comentários inconvenientes. E esses comentários fazem os pais suspeitarem que ele descobriu a farsa, mas eles não sabem como isso aconteceu, já que a Mary afirma não ter contado nada. E enquanto os três comem, Percy sai para encontrar com Crispin do abrigo para cães, e juntos eles destroem o Buick, depois o jovem retorna para dentro. Aí Percy resolve levar Mary para o seu quarto, decidindo fazer uma sessão de relaxamento com ela. Só que ele se empolga demais e termina sem nem começar. Após isso, ele revela saber de toda a farsa e a moça pede desculpas, falando que só queria salvar a sua casa, mas ele não quer nem saber e a manda embora. E apesar de estar bolado com razão, ele é bastante escroto com a Mary, jogando na cara dela o fato da moça ser pobre, falando também sobre o pai dela e sobre o fato da loira nunca ter saído de Montauk, e isso tudo a deixa bastante triste. Mais tarde, o Gary reboca o Buick até a casa da Mary, e ela passa a trabalhar com o carro mesmo ele estando com o teto amassado, e digamos que ela não vai receber muitas avaliações boas. De volta ao Percy, ele se revolta com os pais, e se impõe falando que dali em diante iria se comportar como um adulto, fazendo os dois entenderem que não podiam mais controlar tudo na vida dele. E aí, enquanto o garoto curte uma festa com muito videogame, a Mary consegue pagar todas as suas dívidas trabalhando muito, e eu não sei como é que ela juntou tanta grana assim em tão pouco tempo. E em uma noite, a Sarah e o Jim contam que vão se mudar para a Flórida, por não terem dinheiro para comprarem uma casa ali em Montauk quando o bebê nascer, surpreendendo a loira com a notícia. E a Sarah ainda fala que a amiga deveria ir embora também, pois
pois sua mãe gostaria que ela fosse feliz e não ficasse presa em uma casa. Só que a Mary não queria nem saber disso e apenas desconversa. Mais tarde, ela leva um cara até a casa da sua mãe e percebe como ele era um babaca, o mandando embora, percebendo como sua vida era solitária. No outro dia, a moça vai até a oficina pegar o carro que tinha consertado o teto, quando vê o Gary na rua e resolve ir até ele se desculpando por tê-lo abandonado. Depois, a Mary encontra a carta que tinha enviado para o seu pai e aquilo a motiva a ligar para Doug, resolvendo vender a casa. E em outro dia, quando Jodie bate na porta, contando que falou com uns amigos poderosos para aumentarem os impostos dela, a moça revela que vendeu a casa, deixando ele sem graça. Em seguida, a Mary descobre que o Percy estaria em uma reunião de Princeton e vai até lá falar com ele, mas o garoto tenta ir embora sem falar com ela. Só que a Mary se pendura no capô do carro novo dele, e o Percy se recusa a parar o carro mesmo assim, dirigindo sem enxergar nada, e indo parar em uma praia onde a roupa da moça pega fogo ao atingir uma churrasqueira, e o garoto mergulha o carro novinho no mar. Desesperado, ele sai do veículo para ajudar a loira, e os dois acabam fazendo as pazes e pedindo desculpas um para o outro. Em seguida, o Percy fala que a vez em que os dois relaxaram na sua cama valeu como a sua primeira vez, mesmo que ele não tenha feito as coisas direito, o que arranca um sorriso da garota, que diz que o Percy podia contar o que quisesse para os amigos da faculdade. E o garoto fica preocupado em fazer novos amigos, revelando que não tinha nenhum, e a Mary responde que ela era amiga dele. Então, o Percy fala que veria a loira novamente no feriado de Ação de Graças, já que ele e a família retornariam para Montauk na ocasião. E a Mary revela que não estaria por ali, pois tinha vendido a sua casa. Aí a moça conta sobre a ideia de se mudar para a Califórnia, e recebe o apoio e aprovação do Percy, que fala que ela ficaria bem. Já em casa, a Mary e o Jim surpreendem a Sarah, pois foi para eles que a loira vendeu a sua casa, de forma que os dois agora não precisariam mais ir para a Flórida, e isso deixa a grávida bastante feliz. Em paralelo, o Percy está preparando as coisas para ir para Princeton, quando seus pais surgem, ainda mostrando dificuldade em aceitar a independência do filho, mas eles respeitam a nova postura dele. Do lado de fora, o rapaz está aguardando o carro que o levaria para a faculdade, já que o seu tinha sido afogado, e fica bem surpreso quando a Mary surge para levá-lo até lá, antes de ir para a Califórnia, revelando que tinha adotado o Milo, que seria o companheiro dela nessa nova jornada. E encerramos com os três pegando a estrada juntos. Fala galera, qual loucura você faria para conseguir um carro? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.